Olá, querido amigo, estimado irmão, estamos aqui para o estudo de mais uma lição, a lição semanal Dons Espirituais. Oremos em nossos corações para que Deus nos dê a sua sabedoria, para compreendermos o seu querer e assim possamos praticar a sua vontade. Dons espirituais ou dons do Espírito Santo, em outras palavras. Assim diz a palavra do Senhor, 1 Coríntios 12, verso 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. A leitura do Espírito de Profecia diz assim: a perfeição da igreja não depende de cada membro ser moldado exatamente da mesma forma. Deus pede que cada um ocupe o devido lugar, que assuma a própria posição para fazer a obra que lhe foi designada, de acordo com a habilidade recebida. Então, nós vemos aqui, irmãos, dons do Espírito Santo, ou dons espirituais. Os dons do Espírito Santo são capacidades dadas por Deus a cada um de nós, com o propósito de edificar a sua igreja, o propósito de fortalecer a sua igreja, e com o propósito de dar glória ao nome do próprio Deus. E assim, Deus, diversificando os dons no meio do seu povo, ele torna a sua igreja mais eficaz. O testemunho do cristão é mais eficaz. Deus usa a todas as pessoas, então, para organizar o seu trabalho aqui na terra, para o melhoramento da sua igreja, o melhoramento da sua obra. E Deus dá, então, os dons do Espírito Santo, conforme a capacidade de cada um, conforme as habilidades de cada um, conforme as habilidades que ele queira desenvolver no meio do povo de Deus, né? Então, é importante nós compreendermos de onde vêm os dons, as capacidades que nós temos e onde nós devemos investir essas capacidades para a honra e para a glória de Deus, né? Assim, os dons espirituais eles são concedidos pelo Espírito Santo de Deus aos cristãos para o serviço da obra de Deus, para o melhoramento, para o avançamento da obra do Senhor aqui na terra. Há pessoas que se revelam extremamente talentosas na oratória, no ensino, na pregação do Evangelho, alguns para a música, no cantar, outros na área de saúde, outros na área de assistência social, e assim os dons diversos sendo dados pelo Espírito Santo para o melhoramento da causa e vai concedendo a cada um de nós uma área de atuação, um ministério. Vamos dizer assim que os nossos dons são os nossos ministérios também. E os dons como capacidades para desenvolvermos os trabalhos na obra do Senhor vêm do Espírito Santo de Deus e vem então para todos os homens, vem para todas as mulheres, jovens e crianças. Então ninguém pode dizer que não tem um dom. Todos nós temos um dom, um talento a ser desenvolvido pela graça e para a glória de Deus. Precisamos então compreender esse assunto. E o primeiro tópico vem nos falando a fonte dos dons. De onde vem, de onde provém os dons? A letra A, como o apóstolo, no caso o apóstolo Paulo, conecta o Espírito Santo aos dons espirituais. 1 Coríntios 12, 4 a 9 diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito Santo, pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de cura. Então, vemos aqui a diversidade de dons, vários dons para várias pessoas distintas, Deus trabalhando, e de onde provém? Provém do Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade. E nós devemos, então, buscar de Deus, buscar do Espírito Santo, essa capacitação, esses dons a cada dia para a nossa vida, para o melhoramento
no nosso sentido espiritual também, pois só desenvolveremos esses dons, essas habilidades, essas capacidades que Deus nos dá se o buscarmos a cada dia e espiritualmente usarmos para a sua causa. Hoje Deus capacitará homens e mulheres com o poder do alto, assim como dotou aqueles que no dia de Pentecostes ouviram a palavra da salvação. Mesmo agora, seu Espírito e sua graça estão disponíveis a todos aqueles que precisam e nele confiam. Então nós vemos aqui na primeira questão que Deus deu diversos dons a diversas pessoas. E a origem desses dons, ele vem do Espírito Santo. A letra B, quais são os principais objetivos dos dons na igreja? Quais são os objetivos? Deus tem objetivos ao dar dons, talentos a cada um de nós, ao nos conceder esses dons. Vamos ver aqui quais são os objetivos. Diz assim, 1 Coríntios 12, verso 3 e 7. Portanto, quero vos fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus. Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um que for útil. E ele mesmo estabeleceu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa em Cristo Jesus. Então a todos foram dados dons. Esses dons são dados a cada um de nós para o que for útil, para a obra do Senhor, para a obra de Deus. Uns têm o dom do ensino, o outro tem o dom da oratória, um é bom para dar estudo bíblico, o outro é bom para pregar na igreja, o outro é bom para cantar, tem o dom do canto, da música, e o outro já gosta mais de trabalhos na área de serviço social, e o outro na área mais administrativa, mas tudo isso é um complemento para o que for útil para a obra de Deus, para o avançamento da causa de Deus. Deus completa os seus dons em cada pessoa para o aperfeiçoamento da sua obra, trazendo uns para pastores, outros para professores, outros para doutores. E Deus, então, assim, com o intuito, com o objetivo de aperfeiçoar a sua obra e aperfeiçoar os homens e mulheres que compõem a sua obra, diversos dons, diversas pessoas, para o aperfeiçoamento, para o avançar da sua obra aqui na terra. Assim, Deus, ele deu a cada um de nós os seus dons, as suas capacidades, as capacidades que vêm do Espírito Santo, para que possamos utilizá-las no serviço da sua causa, na sua obra, para auxiliarmos uns aos outros. O dom de um complementa o dom do outro, e para que a sua igreja seja edificada aqui na terra cada dia, né? Então, os dons que Deus nos deu devem ser usados para a sua honra, para a sua glória, para o aperfeiçoamento da sua obra, o aperfeiçoamento de todos nós em Cristo Jesus. Não foram dados para nós nos enaltecermos por causa do nosso dom, por causa do dom que o Espírito Santo deu a cada um de nós. Olha, eu prego, então faço daquilo um orgulho. Olha, eu canto, então faço daquilo um orgulho. Não. Nenhum dom foi dado para o crente para enaltecer a si mesmo, mas para enaltecer a Cristo e a sua obra. Paulo declara que os dons e manifestações do Espírito Santo foram postos na igreja, até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa em Cristo. Deus promete os dons do Espírito a cada um crente, de acordo com a necessidade de cada um para a obra do Senhor.
A promessa é tão forte e digna de confiança agora como nos dias dos apóstolos. O segundo tópico vem nos falando sobre a palavra de sabedoria. A letra A. Como podemos receber os dons do Espírito Santo? Lucas 11, verso 13, Atos 5 e 32. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe pedirem. Então nós vemos aqui, irmãos, como nós podemos receber os dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo são dados àqueles que têm um relacionamento com Deus, àqueles que oram a Deus pedindo o auxílio do Espírito Santo, pedindo para que possam receber os dons espirituais. Então, os dons do Espírito Santo são dados àqueles que pedem a Deus, aos servos obedientes à palavra de Deus. O Espírito Santo e seus dons capacitadores são dados a cada um de nós, mas àqueles que buscam, então, fazer um trabalho em prol da causa de Deus, aqueles que buscam, então, obedecer ao Senhor e à sua palavra, aqueles que oram ao Senhor, que buscam relacionamento com Ele, e aqueles que pedem a Deus por essa capacitação, aqueles que pedem o poder do Espírito Santo, o poder de Deus, o Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade. Assim, os dons são dados para a edificação pessoal daquele crente e para a edificação da igreja como um todo, a coletividade da igreja, o corpo de Cristo, mas é dado àqueles que pedem, àqueles que buscam ter um relacionamento com Deus verdadeiramente um relacionamento pessoal com Deus. Esses, então, que buscam esse relacionamento com Deus receberão poder do alto, o poder do Santo Espírito. Serão capacitados para toda boa obra com esses dons, com os dons espirituais, confirmados aqui na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Diz assim o Espírito de profecia: se estiverem unidos a Cristo, se os dons do Espírito Santo, do Espírito estiverem neles, os mais pobres e ignorantes de seus discípulos terão um poder que se manifestará sobre os corações. Deus os torna canais para a operação da mais alta influência do universo. Então, se estivermos nos relacionando com Deus, unidos em Cristo, e clamarmos pelos dons do Espírito, receberemos, então, o poder do alto, e Deus nos tornará canais de bênçãos para a vida de outras pessoas, para a sua obra aqui nessa terra. A letra B. O que é a verdadeira sabedoria de acordo com a palavra de Deus? 1 Coríntios 1 e 3. O que é a verdadeira sabedoria conforme a palavra de Deus? Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Então nós vemos aqui, irmãos, que a verdadeira sabedoria é ter o conhecimento de Cristo, porque é em Cristo que se resume toda a salvação do ser humano. Se resume a sabedoria, a justificação do homem pela fé, a redenção, a salvação do ser humano. Então a sabedoria, a verdadeira sabedoria é ter o conhecimento de Deus, é ter o conhecimento de Cristo e a sua obra em favor do ser humano. A verdadeira sabedoria, então, a verdadeira sabedoria não são as teses escolares, não são as teses dos doutores humanos, nem as ideologias humanas que hoje estão aí dominando o mundo, mas a verdadeira sabedoria, na verdade, é conhecer a Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. A verdadeira sabedoria é ter um relacionamento com Cristo, buscando conhecê-lo como um Salvador, como o nosso Salvador pessoal, né? Então, com Ele, num relacionamento profundo, com a sua palavra, a Bíblia Sagrada, assim nós encontramos a verdadeira sabedoria, aprendendo os princípios eternos,
os princípios que nos levam, nos conduzem a Cristo, que nos levam à salvação. Então, conhecer a Jesus é tudo. Conhecer a Jesus é ter a verdadeira sabedoria. Conhecer a Cristo é ter a verdadeira sabedoria que nos conduz à salvação. Diz assim o Espírito de profecia: os mais sedentos de conhecimento podem aprender com segurança na escola de Cristo aquilo que servirá para seu bem presente e eterno. Os inquietos e insatisfeitos encontrarão descanso aqui. Com os pensamentos e afeições focados em Cristo, obterão verdadeira sabedoria, que valerá mais para eles do que os ricos tesouros terrestres. Então, a verdadeira sabedoria que está em Cristo Jesus vale mais do que os ricos tesouros aqui desse mundo, os tesouros humanos. A letra C. Qual é o conhecimento essencial para a nossa salvação e onde podemos obtê-lo? Evangelho de João 17, verso 3, Provérbios 2, 3 a 5. Qual é o conhecimento essencial para a nossa salvação e onde podemos obtê-lo? E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E se clamares por entendimento, por inteligência, alcançarás a tua voz, e alçares a tua voz, e se como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Qual é o conhecimento essencial para a nossa salvação e onde podemos obtê-lo? O conhecimento essencial para a nossa salvação é o conhecimento de Deus. É o conhecimento de Cristo Jesus, a obra salvífica que Cristo realiza e realizou por cada um de nós. Esse é o verdadeiro conhecimento, é o conhecimento essencial para a nossa salvação. Entendermos o plano da salvação em favor do homem, entendermos a justificação em Cristo Jesus, a remissão dos nossos pecados e entendermos a morte de Cristo por cada um de nós. Aqui neste mundo nós não iremos compreender completamente, mas já devemos estar dispostos, já devemos estar buscando esse conhecimento que estudaremos por toda a eternidade. E onde nós podemos encontrar esse conhecimento que nos traz a salvação? Estudando a Bíblia Sagrada, estudando a Palavra de Deus, meditando na Palavra do Senhor. Assim nós encontraremos o conhecimento que nos leva à salvação. Será que é o conhecimento das bancas de academias, universidades e faculdades e teses humanas? Não. O conhecimento é o conhecimento que nos leva à salvação, é o conhecimento da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Diz assim o Espírito de profecia: o conhecimento prático acerca de Deus e de Jesus Cristo, a quem Ele enviou, transforma o homem à imagem de Deus. O único conhecimento que nos transforma, que transforma vidas, é o conhecimento da Palavra de Deus. Nenhum livro humano, nenhuma tese humana transforma a vida de ninguém aqui nesta terra. Mas existe um livro que traz uma pessoa até nós, a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Esse livro transforma vidas. Dá ao homem domínio sobre si, colocando todos os impulsos e paixões da natureza inferior sob o controle das faculdades superiores da mente. Torna quem o possui um filho de Deus e um herdeiro do céu. Leva-o à comunhão com a mente do infinito e abre-lhe os ricos tesouros do universo. Esse é o conhecimento que se obtém pesquisando a Palavra de Deus. E toda pessoa que entrega tudo a fim de obtê-lo encontrará esse tesouro. Essas palavras significam muito. É somente conhecendo a Cristo que podemos conhecer a Deus. O enviado de Deus chama a todos para que ouçam essas palavras. São palavras divinas e todos devem estar atentos, pois serão julgados por elas. Conhecer a Cristo de um modo salvador é ser vitalizado pelo conhecimento espiritual para então praticar suas palavras. Sem isso, tudo o mais é inútil. O terceiro tópico vem nos falando sobre o dom da fé. Então temos aqui mais dons do Espírito Santo para o povo de Deus. A letra A, o que é a fé e como podemos possuir? Hebreus 11:1, Efésios 2:8, Romanos 10:17.
Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, irmãos, o dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo nos dá de crermos em Deus, de crermos na palavra de Deus, de confiarmos, mais do que crer, na verdade, é confiar na palavra de Deus, é confiarmos no sacrifício que Jesus fez por cada um de nós, de confiarmos nas suas promessas. A fé é a capacidade, então, que o Espírito Santo coloca na vida de cada crente de confiar nas promessas, na palavra de Deus, de aceitarmos a Cristo e o seu sacrifício, a sua salvação em favor do ser humano e o que ele pode fazer que nós nem podemos imaginar por cada um de nós. E a fé, então, é o firme fundamento daquilo que nós não vimos ainda, das coisas que se esperam, e a prova daquilo que não se vê. A fé é o firme fundamento das promessas de Deus, aquilo que ainda nós não vimos se cumprir na nossa vida, mas nós mesmo assim obedecemos à palavra de Deus porque confiamos que Deus cumprirá a sua promessa. A fé é um dom também, então, na edificação de cada pessoa, de cada indivíduo e da Igreja de Cristo. Então precisamos crer a cada dia, precisamos a cada dia crescer nessa graça, precisamos a cada dia confiar em Cristo e assim, ao confiarmos em Cristo, aumentaremos a nossa fé, porque diz aqui o texto, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então somos salvos pela graça de Cristo por meio da fé. E ao confiarmos em Cristo, nos méritos da sua graça, no seu sacrifício, a cada dia nossa fé é aumentada. Assim, a verdadeira fé é confiar na palavra de Deus. A verdadeira fé é confiarmos nas promessas de Deus, é confiar na sua palavra, é confiar naquilo que não se vê. Nós não alcançamos a graça de Deus por nós mesmos, nós alcançamos a graça de Deus por meio da morte de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, isso por meio da fé. Confiarmos no sacrifício de Cristo, aquilo que nós não vimos no passado, aquilo que nós não vemos no futuro, as promessas do Senhor. Assim, confiando que o sacrifício de Cristo verdadeiramente nos salva. A fé, então, é um dom do Espírito Santo que nos leva a confiar na palavra de Deus, nas suas promessas, no seu sacrifício, no sacrifício de Jesus. E como nós conseguimos, então, a verdadeira fé? Como nós conseguimos a confiança em Deus? Aqui diz Romanos 10:17, de sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então nós aumentamos a nossa fé, nós conseguimos verdadeiramente fé quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós deixamos a palavra de Deus penetrar nossos corações, e quando nós então começamos a praticar a vontade de Deus por meio da sua palavra. Não é apenas ouvir, mas deixar que essa palavra transforme a nossa vida. E assim nós podemos fortalecer a nossa fé buscando a palavra de Deus. A palavra de Deus é que fortalece a nossa fé, estudando, orando, falando com o Senhor. E Deus vai então realizando em nossa vida o seu querer e o seu efetuar. E assim a nossa fé é aumentada, assim conseguimos ter fé, a nossa fé é aumentada. E a nossa fé, então, vai aumentando progressivamente quando nós buscamos na palavra de Deus. Nós conseguimos possuir essa fé quando nós buscamos na palavra de Deus, por meio da oração, buscamos ao Espírito Santo, buscamos a Cristo. Então, o Espírito Santo nos dá a capacidade de entendermos a sua palavra, nos dá a capacidade de discernirmos o que é a vontade do Senhor, nos dá a capacidade de compreendermos a vontade de Deus em nossa vida e nos dá, então, a capacidade de confiarmos na palavra do Senhor. Ter fé em Deus é confiar em Deus, na sua palavra, na sua promessa, no sacrifício de Cristo que pode nos salvar verdadeiramente. A fé em Cristo como Redentor do mundo exige o conhecimento
de um intelecto esclarecido, controlado por um coração que pode discernir e apreciar o tesouro celestial. Então, para ter fé, exige-se o reconhecimento de um intelecto esclarecido. Precisamos, a partir do estudo da palavra de Deus, entender a sua vontade e assim nós alcançaremos fé ao entendermos a vontade de Deus para a nossa vida. Essa fé é inseparável do arrependimento e da transformação do caráter. Ter fé significa encontrar e aceitar o tesouro do Evangelho, com todas as obrigações que ele impõe. Então, o conceito de fé também se amplia nesse sentido aqui. Também é aceitar o Evangelho e as obrigações que é imposta pelo Evangelho a cada um de nós. Justiça é agir corretamente e todos serão julgados pelos próprios atos. Nosso caráter se revela naquilo que fazemos. As obras mostram se a fé é verdadeira. Não é suficiente crermos que Jesus não é um impostor e que a religião da Bíblia não é uma fábula artificialmente composta. Podemos crer que o nome de Jesus é o único embaixado debaixo do céu, pelo qual o homem pode ser salvo e ainda assim não fazermos dele, pela fé, nosso Salvador pessoal. Não é suficiente crer na teoria da verdade. Não é bastante professar fé em Cristo e ter nosso nome registrado nos livros da igreja. Essa é a verdadeira evidência da conversão. Qualquer que seja a nossa profissão, não terá qualquer valor a menos que revelemos a Cristo em boas obras de justiça. Então a verdadeira fé, ela é demonstrada através da nossa vida, através das boas obras que praticamos. As boas obras que praticamos demonstram a nossa fé, demonstram que temos confiança em Deus, demonstram que aceitamos os méritos de Cristo por meio da sua morte. Pela fé, alcançamos a graça. E as nossas obras também demonstram que estamos dando ouvido à palavra de Deus, a palavra de Deus, que é por meio dela que vem a fé. Então a fé não é apenas um sentimento, não é algo apenas intelectual, não é só saber que Jesus é o Cristo, mas é então praticar as obras que ele determina em nossa vida. A letra B, qual é a diferença entre a verdadeira fé e a presunção? Gálatas 5, verso 6, última parte. Mas sim a fé que atua pelo amor. Então, a verdadeira fé, ela atua pelo amor. A presunção não atua pelo amor. A fé nos leva a confiar inteiramente em Deus. Deus, ele faz promessas a cada um de nós. E a verdadeira fé nos leva a sermos obedientes a Deus, porque a verdadeira fé, ela nos leva a praticarmos as condições das promessas de Deus. As promessas de Deus têm condições. E a verdadeira fé nos leva à obediência da palavra de Deus. Nos leva à obediência da verdadeira fé. Já a presunção, acredito em Deus, mas essa presunção não me leva à verdadeira obediência. Antes, muitas vezes, me leva ao orgulho, que me leva à transgressão da palavra de Deus. Mas a verdadeira fé nos leva à obediência, a cumprir os requisitos para a promessa de Deus se cumprir na nossa vida. Já a presunção, ela só quer se apoderar do nome de Cristo, né? Mas, na verdade, existe um orgulho. Ela também reivindica as promessas de Deus, mas se vivemos na presunção, a presunção não nos leva a praticar a vontade de Deus, né? Mas nos leva a transgredir a palavra do Senhor. A presunção não nos leva à obediência, mas a fé nos leva a uma vida de obediência e reconhecimento da palavra de Deus em nossa vida. Diz assim a nota: a verdadeira fé pergunta: o que o Senhor que queres que eu faça? Então a verdadeira fé nos leva à obediência. E quando o mestre traça o caminho, a fé está pronta para cumprir a vontade divina, sejam quais forem os contratempos e sacrifícios. Então a fé nos leva à obediência independente de quais sejam as circunstâncias. A presunção é a falsificação que Satanás faz da fé. A presunção, eu penso que tenho fé, mas quando surgem as dificuldades, essa minha fé é provada e revelo que realmente não tenho fé,
que era só uma presunção, presume-se que eu tenha fé, presumia que eu tinha fé, mas na verdade a presunção não me leva a praticar as boas obras. A verdadeira fé me leva a demonstrar as obras de Cristo verdadeiramente em minha vida. As boas obras são demonstradas na minha vida. A presunção, eu me esqueço de praticar as boas obras. Só quero usar o nome de Cristo para certas situações. A presunção é a falsificação que Satanás faz da fé. A fé reivindica as promessas de Deus e produz frutos em obediência. A presunção também reivindica as promessas, mas ela usa, como Satanás fez, para justificar a transgressão. A fé teria levado nossos primeiros pais a confiar no amor de Deus e lhe obedecer os mandamentos. A presunção os levou a transgredir a lei divina, crendo que o grande amor do Pai os salvaria das consequências dos próprios pecados. A fé exige o favor do céu, sem antes cumprir as condições às quais a misericórdia deve ser concedida. Então, irmãos, a verdadeira fé nos leva à obediência. A presunção nos leva, então, é uma falsa fé. No momento de crise, no momento de provação, nos leva, na verdade, à desobediência. A verdadeira fé nos leva a cumprirmos as condições da palavra de Deus. A presunção nos deixa afastados da vontade do Senhor. O quarto tópico vem nos falando sobre o dom da cura. Quais foram as principais atividades de Jesus em sua missão terrena? Mateus 4:23, a letra A. E percorria Jesus a Galileia, toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então vemos aí algo importante do ministério de Jesus, que foi realizando curas e milagres a todos os enfermos que era trazido ali do povo. Uma das principais atividades de Jesus no seu ministério. Então Cristo cumpriu a sua missão, desenvolvendo várias atividades. E uma importante delas era curar os enfermos dentre o povo. Que papel a cura exercia no ministério de Jesus? Um importante papel. Mateus 4:24. E sua fama se espalhou por toda a Síria, e traziam todos os que padeciam acometimentos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. Então, um dos momentos mais importantes do ministério de Jesus, o auge do seu ministério, era quando ele se encontrava com as pessoas e podia ali praticar as curas e os milagres, conceder cura e milagre, pregou, evangelizou, abençoou, mas também curou as pessoas. Durante o ministério de Jesus, dedicou mais tempo, ele, a curar os enfermos do que a pregar. Seus milagres confirmam a verdade de suas palavras, de que não veio para destruir, mas para salvar. Não importa em que lugar fosse, as notícias de sua misericórdia lhe antecediam a chegada. Por onde havia passado, os alvos de sua compaixão se regozijavam com saúde e exercitavam as habilidades recém-adquiridas. Multidões se aglomeravam ao redor deles para lhes ouvirem dos lábios as obras que o Senhor havia realizado. A voz de Jesus foi o primeiro som que muitos ouviram. Seu nome, a primeira palavra que falaram. Seu rosto, o primeiro que contemplaram. Por que não deveriam amar a Jesus e proclamar seu louvor? Ao passar pelas aldeias e cidades, era como uma corrente vital, espalhando vida e alegria. Assim como no passado, Jesus hoje deseja passar em nossas vidas e nos curar de todas as nossas enfermidades também. Precisamos dar lugar a Cristo, pois só Ele tem o poder de curar todas as nossas enfermidades e principalmente nos livrar do pecado. A letra B, que obra foi incluída na comissão do Evangelho de Cristo? Marcos 16, 17 e 18. Capítulo 16, verso 17 e 18. Que obra foi incluída na comissão do Evangelho de Cristo? E estes sinais
seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, nós vemos aqui agora uma obra importante que Jesus comissionou aos seus discípulos, ao seu povo, também praticar as mesmas obras que ele praticou, também viver como ele viveu, pregando o evangelho, curando as pessoas. E aqui diz a palavra do Senhor que os discípulos de Cristo também foram e são capazes de fazer os milagres pela sua palavra. Diz assim a nota: havia lições para os discípulos do modo como Jesus curava. Certa ocasião, ungiu com barro os olhos de um cego e disse a ele: vai, lava-te no tanque de Siloé. Foi, pois, e se lavou e voltou vendo. Só o poder do grande médico poderia operar tal cura, mas Cristo fez uso dos simples elementos da natureza. Embora não tenha aprovado a medicação com drogas, sancionou o uso dos remédios simples e naturais. Então, hoje nós podemos também fazer essa obra de cura através dos métodos simples e naturais, dos medicamentos naturais, os tratamentos naturais, como Cristo também usava no seu tempo, e os discípulos também, a partir do momento que seguiram a Cristo, puderam também ver e aprender com ele esses métodos naturais. E hoje nós temos uma gama de instruções da forma correta de como se alimentar, da forma correta de como tratar várias doenças e prevenções, né? E prevenirmos essas doenças. Então nós devemos também partilhar dessa obra de cura da nação, de cura das pessoas, levando a boa alimentação, os tratamentos naturais. Assim como Cristo usou os métodos mais simples e naturais, nós devemos também levar às pessoas do nosso tempo o método indicado por Cristo, praticado por Jesus na cura de muitas pessoas. E como é a nossa conduta hoje em relação a curar pessoas de todas as enfermidades? Será que estamos dando vista aos cegos, ajudando eles a resolverem seus problemas no sentido espiritual? Será que estamos curando as pessoas através da nossa palavra? Como têm sido as nossas palavras? Palavras de destruição ou palavras de cura? Então, muitas pessoas no sentido espiritual podem ser curadas também através da forma como a tratamos, da forma como o Espírito de Deus pode ser visível em nossa vida, como falamos com as pessoas e como as tratamos no sentido também aqui de levarmos a cura através da palavra de Deus, curando as suas enfermidades espirituais e também levando o método simples de tratamentos naturais e alimentação saudável. Hoje também faz parte da tríplice mensagem angélica, da terceira mensagem, a qual nós devemos então levar ao mundo a cura que Cristo deseja que alcancemos. Para muitos dos aflitos que receberam cura, Cristo disse: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Assim ensinou que a doença é o resultado da violação das leis de Deus, tanto naturais como espirituais. Não haveria grande miséria no mundo se os homens vivessem em harmonia com o plano do Criador. Então, muitas doenças são em decorrência, são consequências das transgressões das leis naturais, né? A pessoa come demais, e também das leis espirituais, a pessoa vive no pecado. Mas se levarmos a palavra de Deus, se levarmos a orientação da boa alimentação, a pessoa poderá se restaurar. Ela vai ver como deve obedecer a Deus, se restaurará no sentido espiritual e verá como deve se alimentar e como deve praticar a medicina natural. E então se curará no sentido físico também. Cristo deu instruções definidas a Israel referente aos hábitos de vida e garantiu-lhes: e o Senhor de ti
desviará toda enfermidade. Quando cumpriram as condições, receberam a promessa. E entre as suas tribos não haverá um só enfermo, diz a palavra do Senhor. O quinto tópico vem nos falando sobre o dom de profecia. A letra A, qual é a posição do dom profético em meio aos outros dons? 1 Coríntios 12, 28, Amós 3, verso 7. Diz assim: E a um pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, a uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Amós 3 e 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. Então nós vemos aqui o dom de profecia. A profecia é a expressão da vontade de Deus, que Deus revelou ao seu povo, trouxe ao conhecimento do seu povo para melhor lhes orientar por meio dos seus profetas. E desde os tempos antigos, Deus sempre teve o dom de profecia no meio do seu povo, com o objetivo de orientar, com o objetivo de revelar a sua vontade, orientar conforme o seu querer, esclarecer a palavra profética, a palavra bíblica, e orientar o seu povo de uma forma em geral e a respeito também dos últimos dias, conforme o seu querer. E nós sabemos que Satanás, nesses últimos dias, planeja e já está atacando o espírito de profecia, querendo enfraquecer a fé do povo de Deus nos seus testemunhos, no dom de profecia. Mas nós não devemos cair nessa cilada. Diz assim a palavra de Deus: Desde o início, a Igreja de Deus teve o dom de profecia em seu meio como uma voz viva para aconselhar, advertir e instruir. Agora temos alcançado os últimos dias da obra da tríplice mensagem angélica, quando Satanás operará com poder crescente, porque sabe ter pouco tempo. Ao mesmo tempo, os dons do Espírito Santo e a diversidade de operações virão a nós pelo derramamento do Espírito. Esse é o tempo da chuva serôdia. E qual é então a posição do dom profético em meio aos outros dons? É um dom que tem também a sua grande importância, ainda mais para os últimos dias, pois a revelação do Senhor veio por meio dos profetas. Até o último tempo, as profecias foram reveladas ao seu povo. Então, a posição do dom profético é que, desde o início, a Igreja de Deus tem o dom de profecia em seu meio, como uma voz viva para aconselhar, para advertir e instruir. Essa é a função importante dos testemunhos de Jesus. Até a letra B. Até que ponto o dom de profecia é essencial para a igreja hoje? Até que ponto o dom de profecia é essencial para a igreja nesses últimos dias? 2 Crônicas 20 e 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouvi-me, ó Israel, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então nós vemos aqui, irmãos, que Deus trouxe, por meio do dom profético, por meio do espírito de profecia, no tempo do fim, esclarecimentos importantes para o seu povo, para o momento que nós estamos vivendo, a verdade presente. Trouxe por meio dos seus profetas e, por último, da sua serva, esclarecimentos da verdade acerca da palavra de Deus, a verdade presente, em relação à obediência completa dos mandamentos da palavra do Senhor, em relação à guarda do Santo Sábado, que será algo que fará divisão entre os ímpios e os verdadeiros cristãos nos últimos dias, a reforma da alimentação, a reforma do vestuário, o assinalamento do povo de Deus, os 144 mil, tantas verdades importantes para o nosso tempo. Então é essencial, é de suma importância o estudo da palavra de Deus e também o estudo do espírito de profecia, o testemunho de Jesus para a sua igreja. Esses pontos são essenciais para a igreja de Cristo
continuar avançando no caminho da verdade, continuar avançando na defesa do verdadeiro evangelho. Nesse tempo, então, que nós estamos vivendo de descrença na palavra de Deus, de descrença nos testemunhos de Cristo, nós, como verdadeiros cristãos, devemos continuar vivendo essa mensagem, vivendo a palavra de Deus, observando os esclarecimentos da palavra de Deus por meio do Espírito de profecia, por meio da sua serva que nos trouxe. E devemos então buscar, do Senhor orientação, sabedoria, a direção do Espírito Santo para podermos cumprir a sua palavra, o seu querer acerca dos eventos finais que nos cercam, que em breve deverão acontecer e se finalizar. E, como fiéis sentinelas do povo de Deus, nós devemos estar atentos às ciladas do inimigo que deseja perverter a verdade do Evangelho, perverter a mensagem da Bíblia Sagrada. Então nós não devemos deixar o Evangelho de Cristo cair por terra, mas devemos levantá-lo, erguê-lo acima de todas as coisas, para que as outras pessoas também possam ver e seguir a palavra de Deus. É nosso dever hoje, então, como verdadeiros cristãos, apreciar os esclarecimentos importantes que os testemunhos de Jesus traz a respeito da palavra de Deus, da sua própria palavra, da Bíblia Sagrada. Então nós devemos ter em grande estima a palavra profética, o Espírito de profecia, o testemunho de Jesus, a mensagem das verdades que Deus trouxe por meio dos testemunhos para a sua igreja nos últimos tempos. É nosso dever, então, fazer a luz da palavra de Deus brilhar em meio à escuridão. Diz assim a palavra do Senhor, o Espírito de profecia, testemunho para a igreja, Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 298. Tempos perigosos estão à nossa frente. Todo aquele que tem o conhecimento da verdade deve despertar e entregar o corpo, a alma e o espírito à disciplina de Deus. O inimigo está no nosso encalço. Devemos estar bem despertos em nos guardar contra ele. Devemos vestir toda a armadura de Deus. Devemos seguir as instruções fornecidas no espírito de profecia. Devemos amar e obedecer à verdade presente. Isso nos salvará de aceitar ilusões fortes. Deus falou conosco mediante sua palavra, falou-nos por meio dos testemunhos à igreja e dos livros que ajudaram a esclarecer nossas obrigações atuais e a posição que devemos ocupar agora. As advertências que nos deu, regra sobre regra, preceito sobre preceito, devem ser atendidas. Se as desprezarmos, que desculpa apresentaremos? Queridos irmãos, que Deus nos abençoe e nos ajude a compreendermos a sua palavra e colocarmos a mesma em prática em nossa vida.